A determinação foi para que os estados, municípios e Distrito Federal não editem decretos que proíbam essas atividades, mas que estipulem protocolos para a realização das cerimônias. Depois da decisão de Nunes, foi a vez do ministro Gilmar Mendes. Nesta segunda-feira, ele fez outra deliberação, dessa vez pelo fechamento de igrejas em São Paulo, e criticou a permanência de cerimônias religiosas no momento mais crítico da pandemia. Mendes comparou a liberação a uma postura negacionista, ou seja, uma ideologia que nega a pandemia. O presidente do Supremo, Luiz Fux, incluiu como primeiro item da pauta essa questão que é relevante em todo o país, que divide opiniões e mexe com a fé de muitas pessoas, inclusive no estado de São Paulo, onde o governador João Dória já se pronunciou a respeito em 2 ocasiões. Primeira medida, igrejas e templos. A recomendação, vou repetir a palavra para que não haja nenhuma dúvida por parte dos jornalistas, dos que nos assistem neste momento, dos que nos ouvem, dos que redigem e escrevem, recomendação para que templos e igrejas ou qualquer outra nominação que se dê de ordem religiosa que evitem a partir de segunda-feira, dia 23 de março, missas, cultos, aglomerações, celebrações ou qualquer outro tipo de atividade. Um ano depois desse pronunciamento, o governador de São Paulo incluiu as igrejas como serviço essencial e falou sobre a importância da fé neste momento. Eu entendo que as igrejas de qualquer religião têm um papel essencial, sim, evidentemente obedecidos os cuidados necessários e as recomendações feitas pela vigilância sanitária. Ocupação limitada dos assentos, distanciamento social, tomada de temperatura à entrada e uso obrigatório de máscaras. Eu sou católico, como muitos já sabem, e entendo que a oração ajuda muito a aumentar a sua resiliência, a sua resistência, a sua esperança em relação ao futuro. Portanto, foi uma determinação. Amanhã o decreto será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e, mais do que isso, vamos transformar isso também em lei, para que fique claro que igrejas de qualquer natureza, sejam católicas, evangélicas, anglicanas, ortodoxas, todas elas têm uma função essencial. Cerca de 10 dias depois, o governador de São Paulo estipulou fase emergencial no estado para conter o avanço da Covid-19. Cerca de 10 dias depois, o governador de São Paulo estipulou fase emergencial no estado para conter o avanço da Covid-19. Passaram a ser proibidos cultos religiosos coletivos, atividades esportivas conjuntas e setores da economia, como lojas de material de construção. A medida, que começou dia 15 de março, pode ir até 11 de abril. Enquanto o tempo passa, mais e mais mortes acontecem. A economia vai se definhando. Muitos esperam ter forças para enfrentar tudo isso, mas ficam à mercê da decisão das autoridades para agir à sua fé. Foi o que aconteceu em quase 400 prefeituras, que em 2020 não respeitaram o decreto federal e fecharam igrejas e templos. O repórter Fábio Menegatti mostrou que todas as igrejas sempre atenderam aos protocolos do Ministério da Saúde em seus cultos e missas durante a pandemia. Primeiramente, é preciso ter a consciência da limitação de lugares. Apenas 30% da capacidade máxima. Máscara, é claro, sempre muito bem posicionada, mas logo aqui na entrada um detalhe: a medição da temperatura. Opa, 36. Posso já começar a entrar mais alguns passos. Esse outro detalhe, álcool gel. Agora sim, eu estou liberado. Assentos marcados e segurança para todos. Eu exatamente
fiz uso da palavra, expliquei, não é? Todas as medidas, explicando que não são medidas adotadas pela igreja por ela mesma, mas são medidas das autoridades de saúde para garantirem a preservação da saúde e da vida de todos. E explicamos, né, a medição da temperatura, só uma porta aberta para haver um maior controle, o totem com álcool gel, né, os lugares marcados. Então, tudo foi explicado e a gente procura conscientizar as pessoas da importância, da necessidade dessas medidas. Tudo nos conformes, como deve ser em termos de saúde e também nos termos da fé. Deveriam comparar as instituições religiosas com os hospitais, porque nós atendemos também pessoas doentes psicologicamente, espiritualmente, ainda mais como o reflexo dessa pandemia. Então é um tremendo equívoco. Nós não estamos aqui para proporcionar entretenimento, nós estamos aqui para cuidar de vidas. As congregações deveriam estar abertas, né? Porque a gente orando, eu acredito que Deus ele pode fazer o impossível. É necessário sim, para a alma da gente, para melhorar a vida da gente. A depressão, essas coisas todas melhora, né? Ela acalma a gente. Enquanto as autoridades discutem se as igrejas devem abrir para cultos e missas, a ciência reconhece a importância da fé. Essa experiência emocional é muito importante a gente sentir e nela vem sim a fé, né? Porque aí a gente consegue detectar e conversar, digamos assim, com os nossos sentimentos, acolher o sentimento, seja ele ruim ou bom, e conseguir transformar. A igreja e a sinagoga não é nenhum comércio, é um resgate, é uma aproximação. As pessoas estão precisando de um help. Não é nada, não é um barzinho. Aqui você se eleva cada vez mais, se aproxima mais de Deus. Além do socorro espiritual, templos e igrejas acolhem mulheres que nesta pandemia ficaram mais suscetíveis à violência doméstica. Essa pessoa não tem para onde ir, né? E aí ela vai para a igreja. É o único lugar que ainda está aberto para as missas, para os cultos. E nesse contexto de violência doméstica, eu vejo que ela ainda é o único lugar que ela ainda pode chegar, se abrir e ter socorro. Hoje, a igreja, nesse período de pandemia, ela está fazendo o quê? Colaboração de interesse público. Interesse do povo, que precisa e quer se fortalecer através da fé para enfrentar qualquer desafio, seja na área econômica, familiar ou na saúde. Enquanto isso, muitos esperam pela resolução do Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, a decisão pela abertura ou fechamento das igrejas durante o período de maior restrição por causa da pandemia. A fé significa que é a prática da caridade, que seria o amor em movimento, faz com que a nossa fé, o entender que nós temos algo diferente dos aspectos materiais, que movimenta a nossa vida. Nesse momento ela é extremamente importante na compreensão e na própria tomada de ações. A fé, ela é um instrumento de fortalecimento, de crescimento na vida das pessoas. Então, no momento de crise, a fé é muito importante. A fé sustenta as pessoas nesse momento. A partir de agora, você pode dar a sua opinião sobre o tema de hoje. O Fala Que Eu Te Escuto começa agora. Ela existe de várias formas. A fé, ela é fundamental nesse momento, né? Todo momento de dor, de crise, a fé é um instrumento de trazer esperança para as pessoas. Muita gente perde a esperança nesse momento. E através da fé as pessoas são fortalecidas. A fé é uma convicção. E para quem acredita, uma verdade. Há muitos e muitos estudos que falam da importância da religião na vida do indivíduo. Que me perdoem os descrentes e os ateus, mas há fatos concretos, como eu falei, publicados em artigos científicos que falam da importância da espiritualidade e da fé para a saúde mental e emocional de cada cidadão.
tempos de pandemia, em que o mundo foi forçado a parar, a saúde mental das pessoas também foi afetada, aumentando a ansiedade, a depressão, a insegurança. Em muitos casos, levando até ao suicídio. Mas os locais onde as pessoas podem ter essa conexão espiritual foram fechados em várias cidades do país. Contrariando o decreto do governo federal, que classificou igrejas como atividade essencial, governos estaduais e prefeituras impediram que espaços de manifestação religiosa cumprissem o seu papel espiritual e social. O Brasil é um país de fé. O IBGE mostra que 92% da população diz ter alguma religião. Mesmo assim, o Brasil é um estado laico, onde o poder político e a religião não se misturam. Ives Gandra Martins, um dos juristas mais respeitados do país, afirma: o Estado laico não é um Estado ateu. É um Estado que respeita a religião, é um Estado que respeita a Deus, é um Estado que não permite discriminação para quem acredita em Deus de exercer em plenitude a sua cidadania. E a única caracterização do Estado laico, que está no artigo 19, inciso 1, é de que as instituições públicas não se confundem com as instituições religiosas. Pancadão nas ruas, que é proibido, acontece em vários dias da semana. Aglomeração e desrespeito são comuns, mesmo com a ameaça do coronavírus. Em feiras livres, o distanciamento social também não acontece. E nos ônibus, a cena se repete. Muita gente dividindo o mesmo espaço. Um ônibus que comporta 50 passageiros, ele pode transportar 25. A maioria das pessoas não tem nenhum metro de distanciamento. Uma igreja com 5 mil pessoas não pode ter 500 pessoas, ou seja, 10%, ou seja, foi vetado. Então, esse tipo de procedimento é que precisa ser revisto pelas autoridades. 30 anos de sofrimento, 30 anos de um vazio, 30 anos colocando expectativa em tantas coisas, para depois, vamos dizer assim, em uns 5 minutos o Senhor veio, colocou a mão e tirou. E eu recebi tudo aquilo que eu procurei a vida toda. Histórias como essa são frequentes em comunidades religiosas e isso tem chamado a atenção da ciência. Uma pesquisa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, comprovou que pacientes que têm fé apresentam 40% menos chances de sofrerem de depressão. Antes era uma coisa meio mística, hoje em dia já está sendo muito comprovado pela ciência mesmo a importância da fé, que a oração tem um local no cérebro onde ela age, né? E o que isso traz? Que isso traz produções de hormônios que vão fazer as pessoas ficarem realmente mais felizes, e aí você fica mais resiliente para lidar com as coisas. O que para a ciência agora é uma descoberta, para quem tem fé, sempre foi uma verdade. Fé significa acreditar num ser supremo, o Criador do universo. Saber que tem uma autoridade acima da nossa cabeça. Saber que a gente apenas planeja, mas a última palavra é dele. O que vale a pena na vida de uma pessoa, o que dá sentido à vida de uma pessoa, é muito mais do que essas coisas que nós temos. É a fé que nos alimenta, é a esperança que nos fortalece, né? É esse contato com a espiritualidade que me faz diferente. Fé, para mim, é a dedicação, é o ato de respeito, de amor, de comprometimento. O ser humano, ele foi criado para ter fé. E quando alguém tem fé, essa fé faz com que ele supere obstáculos, faz com que ele viva coisas superiores. O homem com fé é um homem diferente, é um homem que vence todos os obstáculos e sem fé é impossível agradar a Deus. O que você pensa sobre o assunto? O programa Fala Que Eu Te Escuto é transmitido ao vivo em rede nacional pela Record TV e você pode opinar através do Facebook ou ligando e participando. Por exemplo, o Campelo Marco, ele diz: desculpa, mas eu acredito que a igreja é cada um de nós e deve se manter fechada.
É a opinião dele. A gente respeita, a gente está aqui para ouvir os dois lados. A Ana Magna Silva, ela também diz, não concorda em abrir as igrejas neste momento. Nós temos a parcial já no Facebook da nossa enquete, que vai mostrar um pouco como que está até agora, é a primeira parcial do programa, pode mostrar. Proibição de cultos e missas. Isso fere a liberdade religiosa? 84% das pessoas que estão opinando acredita que sim, que fere. E 16% acredita que é uma medida necessária durante a pandemia. Você pode opinar, outra coisa é desrespeitar, falando, eu vou ter que desligar a TV, esses pastores falando de dinheiro e de pandemia e querendo usar não sei o quê. Eu quero saber aonde que eu falei de dinheiro aqui. Pega a fita aí do programa, entra no Fala Que Eu Discuto aí no Facebook, tá lá, a live está sendo transmitida. Quando acabar, é Gabriel o nome dele. Ô Gabriel, quando acabar, você entra no Facebook, assiste desde o começo, mas assistindo desde o começo, prestando atenção. Porque eu quero saber em que parte que nós estamos, ou falando de dinheiro, ou expondo aqui obrigatoriamente a nossa opinião. Eu tenho a minha opinião como cidadão, e você sabe qual é a minha opinião, obviamente, mas a gente está abrindo espaço aqui para todos. Agora, com respeito, com educação e com decência, que é assim que se faz um debate inteligente. E aproveitar que nós não estamos nos extremos. Nós não estamos defendendo direito para aglomerar. A igreja não quer direito para aglomerar. Ela quer direito para atender as pessoas, atender os aflitos. Então, há uma limitação por causa do distanciamento, uso de máscara, o álcool em gel, média temperatura. Então, seguindo as normas e o distanciamento social, permite que as pessoas venham na igreja e, ao mesmo tempo, está lutando contra a pandemia. Aqui, hein? Ou manter com eles os seus representantes. No direito nós falamos que a lei, ela não tem palavra. Ela acabou de colocar, está aqui no Facebook. Se você entrar aí no Facebook, na nossa live, procurar o nome dela, você vai ver o comentário dela. Lenice Santos, ela diz, não tem que fechar não. Por que não vem aqui parar o fluxo? Você sabe o que é fluxo? Bispo Eduardo, o senhor viveu muito tempo fora, né? O senhor foi missionário fora do país, mas o senhor sabe o que é fluxo, né? Precisa estudar muito, né? Tem que atualizar? Fluxo é aquele movimento, né? André? Baile funk, eles botam lá, levanta o capô do carro, abre a janela, bota o som lá em cima, bebida e aquela coisa toda. Aí ela disse assim, não tem que fechar não. Por que não vem aqui agora parar um fluxo que está acontecendo neste momento? Então, aqueles que fiscalizam, aqui mesmo na porta do Templo de Salomão, sempre tem, não só a questão da fiscalização, mas sempre tem, assim, algumas emissoras por aqui. Vai lá, entra em contato com ela aqui, ó. Já estou dando metade do caminho andado, o nome dela está aqui, Lenice Santos. Pergunta para ela se tem algum jornalista, aqueles que estão defendendo a vida. Você não defende a vida? Você não levanta a bandeira que a vida em primeiro lugar? E eu também, eu penso isso, a vida em primeiro lugar. Entra em contato com ela, vai lá agora. Vai lá parar o fluxo agora. É 1h da manhã e 24 minutos. Nós vamos à próxima matéria. Eu já volto dando a parcial aqui da enquete. Depois de tanto tempo sem ter a chance de participar de um culto, o casal Elza e Luiz foi recebido de portas abertas. O retorno é muito bom, porque nós sentimos falta de estar na presença da casa do Senhor. De uma maneira segura, dentro dos protocolos que se fazem necessário, para que nós possamos, assim, continuar trilhando esse caminho da pandemia. E os fiéis já se habituaram aos protocolos de segurança para evitar o risco de contaminação do coronavírus. Medem a temperatura, higienizam as mãos e usam máscaras. Em muitos cultos e missas que aconteceram pelo país, demonstrações de respeito ao distanciamento. Para os fiéis, a atividade religiosa é essencial. Para mim foi tão importante porque eu fui curado de depressão e síndrome do pânico. E eu não me imagino
com depressão e síndrome do pânico, passando por esse momento, por uma fase tão crítica como essa, sem poder estar indo aos cultos presenciais. A gente fica numa situação complicada, porque não sabe se vai ter o culto, se não vai ter, se a porta da igreja ela vai estar aberta, vai estar fechada, e são pessoas que realmente precisam de ajuda. Assim como eu tive ajuda, continuo precisando. Líderes religiosos e representantes de igrejas no Brasil avaliaram os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a retomada de cultos, missas e cerimônias em todo o país. Na opinião deles, manter as portas abertas representa um direito constitucional. Nós temos uma grande contribuição social do aspecto de cestas básicas, de suprimento para os carentes e também para o aspecto emocional. E o ministro foi muito feliz quando ele colocou as condições de saúde sanitária, de proteção sanitária. Esta psicóloga não tem dúvida de que relações de amizade e fé são construídas dentro de uma igreja e durante o período de crise servem como apoio. Você poder estar em contato com o seu líder religioso, com uma pessoa de confiança, né, ou um próprio grupo, ou até um par mesmo, uma outra pessoa da sua vertente religiosa, da sua crença religiosa, isso faz muita diferença e é muito importante nesse autocuidado, nesse gerenciamento do autoconhecimento, né, nesse gerenciamento da saúde mental, por exemplo. Vamos à segunda parcial da enquete. Vamos saber o que as pessoas estão votando lá na nossa página. Mudou um pouquinho, 82% das pessoas que votaram acredita que fere a liberdade religiosa e 18% acredita que é uma medida necessária durante a pandemia. Eu tenho na linha o Eliezer Barbosa, ele é professor aqui de Jundiaí. Boa noite, Eliezer. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Por favor, a gente quer ouvir sua opinião. O que você pensa? Você acha que isso fere a liberdade religiosa ou é uma medida necessária durante esse momento? Pastor, a minha opinião é que é uma medida necessária durante a pandemia, porque antes de nós falarmos, antes da Constituição falar em liberdade religiosa, ela fala que é dever do Estado promover a saúde para toda a população. E a nossa nação, ela não está tendo saúde. Faltam insumos para o kit de intubação, faltam leitos de hospitais, faltam oxigênio, inclusive, para quem está internado. Então, há toda uma problemática na área da saúde aí que não permite que venhamos nós agora falar em direito de ir e vir. Quem está tendo o seu direito tolhido de ir e vir? Aquele que está internado no hospital, aquele que está sem direito à sua liberdade de expressão porque está com um tubo de oxigênio para poder respirar. E aí, falar em proibição de culto é muito forte. Eu acredito apenas que é uma medida necessária, paliativa. Por quê? Os cultos podem ser feitos conforme nós estamos fazendo as aulas. O fato do professor estar em casa não quer dizer que nós estamos ferindo o direito dos alunos de terem o direito à educação. Os alunos estão tendo o direito à educação deles respeitados, porque nós estamos dando aula online, nós estamos atendendo os nossos alunos, embora diga-se, a educação exige-se que, para ter um efeito maior, tenha que ter a presença professor e aluno, assim como a religião também. É essencial. Mas as igrejas estão abertas para atender as pessoas que vão lá individualmente. Os pastores estão tendo o seu direito de fazerem seus cultos e transmiti-los online para que os fiéis possam guardar as devidas medidas de segurança em suas casas, atenderem, serem atendidos espiritualmente. Entendi. Agora, então, professor Eliezer, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor. As opiniões aqui não têm censura. Tanto é que o senhor está dando a sua opinião, a gente respeita. Eu agradeço por participar. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. E as pessoas que, por exemplo, a gente vive num país onde milhões de pessoas não têm acesso à internet, a computador. E como que essas pessoas assistiriam, por exemplo, o culto online? Uma outra coisa que eu também gostaria de pontuar.
O senhor sabe, né, o senhor é professor, o senhor é uma pessoa bem informada, que os cultos presenciais eles estavam acontecendo, porém, seguindo o distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. Ninguém poderia tirar a máscara durante a cerimônia. Nem se compara o cuidado que há no templo, numa igreja, com o cuidado que não há em um ônibus, no transporte público. Então, nesse caso, o que o senhor pensa sobre isso, por exemplo? O senhor acha que também teria que encerrar os transportes públicos? Pensando dessa maneira, a questão da pandemia, que está em alta, etc. Então, o senhor também acha que deveria encerrar o transporte público, nesse caso ou não? Respondendo à primeira pergunta, pastor, assim como nós também temos bastante estudantes que não têm acesso à internet, eles são atendidos individualmente nas escolas. Aí, como eu falei, as igrejas estão abertas, atende-se individualmente essas pessoas que não têm acesso à internet. O transporte público, eu acho uma vergonha o que está acontecendo no transporte público, não concordo com esse tumulto, essa aglomeração no transporte público. Eu acredito que nós devíamos ter um governante preocupado realmente com a população, que desse condições da população toda, exceto os serviços essenciais, mas a população toda ficar em casa, assim como qualquer outro país tem feito isso, e mantido essa população com o seu auxílio emergencial. Nós temos condições para isso, o país tem finanças para isso. O problema é que os políticos que estão lá no poder, eles não abriram mão dos seus direitos, das suas benesses, e ficam dizendo que não tem dinheiro para isso, mas tem. Então, não era necessário que toda a população estivesse lotando o transporte público, indo atrás do seu emprego, porque nós temos condições de manter, pelo menos temporariamente, parte da população em casa. Entendi. E outra, se houvesse a vacinação, o direito da saúde, que o povo não teve esse direito à vacinação, que lá atrás o nosso presidente se negou a comprar as vacinas, nós não estaríamos passando por essa fase aguda agora, pastor. Entendi. Então tá bom, professor. Muito obrigado pela sua opinião, viu? Eu agradeço. Uma boa noite. E Deus abençoe a cada um. Deus abençoe o senhor também. A próxima pessoa que está na linha, Bispo Bravo, é o Bispo Cristiano Guimarães, da Igreja Sara Nossa Terra. Olá, meu amigo, Bispo Cristiano. Bom dia. Bom dia, Bispo Eduardo Bravo. Bom dia, Pastor Guilherme. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aí. E aí, Bispo Cristiano, qual a opinião do senhor a respeito desta situação, desse assunto? Eu estou acompanhando o programa desde o início aqui, eu vi diversas opiniões. Nós estamos no dia a dia, né? Eu estou à frente da igreja desde que teve o primeiro fechamento, nós respeitamos, e depois de estabelecidos os protocolos sanitários, e tem uma coisa a mais, Bispo Eduardo, nós conhecemos os membros da nossa igreja, e um membro que está com qualquer sintoma, ele não vai à igreja. Nós estamos pedindo que as pessoas que são do grupo de risco, que também fiquem em casa. Então, além de seguir todos os protocolos que já foram falados várias vezes, nós temos esse cuidado. Eu sou o último a querer que um membro da minha igreja pegue o Covid dentro da minha igreja, ou que ele sofra na sua saúde. Então, quando eu defendo o culto aberto, a igreja aberta, o culto funcionando, não é um ato de responsabilidade, é um ato de segurança. Eu sei o que está acontecendo, eu posso afirmar que nesse período todo, nós não tivemos nenhum caso, nenhuma pessoa que chegou e falou: eu fui contaminado na igreja, por causa dos protocolos, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, medindo a temperatura na entrada. Então, se o fechamento das igrejas fosse ter um impacto na pandemia, eu era o primeiro aqui a concordar, mas não há nenhum impacto, há um impacto negativo, porque com a igreja fechada, nós limitamos o nosso trabalho, tanto na área social, de levar a cesta básica, de levar o alimento. Nós estamos distribuindo marmitex, são muitas pessoas com fome, não têm o que comer em casa. E também o apoio
emocional e espiritual. Casamentos, conflitos familiares, fortalecimento da fé, fora os vários testemunhos de pessoas curadas, né, através da fé, da oração, claro, também com atendimento médico, a gente apoia a medicina, mas falando na prática, essa medida ela não causa nenhum efeito. E é o que a gente está vendo. Houve um agravamento aí das medidas, um aumento das medidas e não teve nenhum efeito prático na pandemia. Os números continuam altos e as pessoas estão cerceadas dos seus direitos, tanto de trabalhar... Eu até queria pontuar isso que o senhor está falando, Bispo Cristiano, Bispo Eduardo, que foi feito, né, foi proibido as celebrações de missas, de cultos, pelo menos aqui em São Paulo, por exemplo, já acho que 2 ou 3 semanas, e hoje foi o recorde de mortes. Né? Aqui em São Paulo foi o recorde de mortes, no Brasil foi o recorde de mortes. Então, pelo menos para mim, isso é muito claro de que fechar as igrejas não é uma solução, porque se estivesse adiantando, não, está diminuindo. Mas foi o recorde, 4.165 pessoas morreram hoje, sem cultos presenciais, já há tantos dias. Então, assim, para mim isso é muito claro que essa medida, como o bispo falou, né, e só vem aumentando, esse número só vem aumentando, de mortes, de infectados, então... E o bispo Cristiano, como o senhor bem pontuou, e o problema da pandemia não é o único problema. Nós temos o problema da violência familiar, nós temos o problema das mulheres sendo agredidas em casa, que é a violência, os desentendimentos, nós temos a depressão, a angústia, o suicídio, e a igreja ela combate isso tudo. A igreja ela fortalece o interior do ser humano e acaba evitando esses conflitos familiares, esse desânimo, essa angústia, evita e previne o suicídio e até a saúde do indivíduo melhora, porque a fé e a medicina, como o bispo Cristiano falou, caminham juntas. Então uma pessoa de fé, uma pessoa renovada, fortalecida espiritualmente, ela tem até maiores condições de saúde para enfrentar uma doença e até o Covid-19. Bispo Eduardo, quando a gente coloca na balança qual é o benefício da igreja aberta e qual é o malefício, não tem comparação. Como eu disse, eu não tenho nenhum caso. O único caso de falecimento que eu tenho na minha igreja é de uma pessoa que pegou Covid no hospital, fazendo um tratamento de câncer. Eu não tenho nenhum caso de pessoa que se contaminou na igreja. Eu não tenho nenhum caso de pessoa que, por causa do culto, ela teve a sua saúde comprometida. Senão eu seria o primeiro aqui a concordar com o fechamento das igrejas. Em contrapartida, nós temos milhares de pessoas atendidas na sua fé, nas suas necessidades básicas e um trabalho fundamental em apoio, ajuda ao Estado. E se tem um povo que é disciplinado, é o povo das igrejas, é a pessoa que crê, né? O povo que vem na igreja, a pessoa que crê, que pratica a sua fé, ela é disciplinada, porque essa disciplina também é bíblica. Então, ela é uma das melhores pessoas que cumprem as normas sanitárias e a igreja, claro, sendo exemplo para ela. Obrigado, Bispo Cristiano. Uma coisa, Bispo, com a sua permissão, eu vi o professor falando agora há pouco, né? Como o pastor Guilherme disse, a gente respeita muito a opinião, mas é muito fácil culpar o presidente, não tem vacina, quando a própria população não ajuda, quando a gente vê as pessoas desrespeitando muita coisa, e quem está respeitando acaba pagando por esses poucos, né? Obrigado, Bispo Cristiano. Um abraço para a igreja Sara Nossa Terra. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Nós vamos à próxima matéria, mas eu queria, Bispo Eduardo... Não, depois eu falo. No próximo bloco eu vou falar. Eu tenho uma coisa aqui que tá... Fala logo. Tá aqui. Não, eu falo depois. Vamos à próxima matéria, a gente já volta. Na opinião de especialistas, a prática da religião pode trazer conforto emocional, principalmente nos períodos de crise. Eles também destacaram um trecho do texto que exige precauções durante encontros e cerimônias religiosas, como o uso de máscara, de álcool em gel
e o distanciamento social. Uma vez as igrejas estando abertas para o culto presencial, as missas presenciais, é importante haver o distanciamento entre uma pessoa e outra, ter um número reduzido de fiéis ali dentro da igreja para realmente não haver aglomerações. Para esta médica, ao abrir as portas, as igrejas alimentam a fé e este apoio pode ser fundamental. É também comprovado por inúmeros estudos científicos realizados no mundo inteiro, já muito antes da pandemia, que avalia que pessoas que têm uma fé, uma crença religiosa, conseguem melhorar as suas perspectivas, o seu tratamento de saúde, conseguem superar mais facilmente as adversidades. Fiéis também concordam que ter esse acolhimento é essencial. Para mim é muito importante os cultos presenciais, a igreja estar aberta, nós podemos ir lá buscar a presença de Deus, fazer as nossas orações. Na igreja, a pessoa ela recebe uma palavra de fé, de ânimo, a visão dela com relação ao que Deus pode fazer na vida dela. As igrejas têm se unido, têm sido pontos para arrecadação e distribuição de alimentos, para coleta e distribuição de sangue. Então eu não enxergo isso como algo negativo. A igreja aberta é fundamental. A abertura para cultos estimula ações sociais como as promovidas pela Igreja Universal em todo o Brasil. Nós recebemos de grupos de empresários centenas de cestas. Teve um grupo que nos doou mais de 2.000 cestas básicas e com isso nós conseguimos levar o alimento para aquelas comunidades, para aquelas periferias onde as pessoas tiveram a sua renda afetada nessa época de crise, nessa época de pandemia. Muitas pessoas elas precisam do alimento para ter saúde. Este médico psiquiatra faz questão de destacar a importância da reafirmação da fé durante a pandemia. Ele, que também é pesquisador, diz que se os fiéis frequentarem os cultos respeitando o distanciamento e usando máscaras, o perigo de contaminação é equivalente ao sair às ruas em busca dos serviços considerados essenciais. O risco é igual a você ir no supermercado, abastecer o carro num posto de gasolina, entrar numa farmácia. Então, é importante, quando você vai numa farmácia, você busca um remédio para o seu corpo. Quando você vai na igreja, você busca um remédio para a sua alma. Legal, né? E assim, bispo, esse tema, ele traz as pessoas para o debate, porque só na nossa página do Facebook, nós temos mais de 1.500 comentários, só na nossa página do Facebook. Eu até peço perdão, é impossível a gente ler o comentário de todos aqui. Vamos fechar nossa enquete. Temos aí já a última, terceira parcial. Isso fere a liberdade religiosa. 81% das pessoas acreditam que fere. É uma medida necessária durante a pandemia. 19%. Bom, antes de encerrar aqui, nós vamos fazer a oração já. Nós ainda temos mais 2 pessoas para participar. E após nós atendermos essas 2 pessoas, eu quero dar aqui a minha opinião como cidadão. Eu vou dar a minha opinião. A gente está ouvindo aqui a opinião de pessoas a favor, de pessoas que são contrárias. Lemos aqui opiniões de pessoas que são contrárias. Eu quero dar a minha opinião como cidadão. Mas, primeiro, o Cláudio Oliveira, bispo Eduardo, da Barra da Tijuca, ele quer falar. Olá, Cláudio, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia. Qual a sua opinião, por favor, sobre o assunto? A minha opinião é o seguinte, eu estou acompanhando o programa desde o início, e no início eu vi na abertura o seu companheiro ler sobre o que está escrito na Constituição. E realmente o que ele falou é procedente, está escrito na Constituição mesmo, a liberdade religiosa de professar sua fé, tranquilo. Só que tem um detalhe que tem que ser colocado. Nós temos isso em tempos normais. Nós não estamos vivendo em tempos normais. Assim como as pessoas sabem que no Brasil existe pena de morte em épocas de guerra, que não são tempos normais. Então, veja bem, por que um comerciante aqui ao meu lado, que tem uma pequena loja que cabe 3, 4, 5 pessoas, está fechada, porque pode disseminar
a doença, e um espaço onde dá 1.000, 1.500 pessoas, e que se você dividir por 2 ou 3, a si mesmo a uma quantidade enorme de pessoas, não dissemina a doença. Dissemina sim, com todos os cuidados. Pode acontecer, o meu tio morreu de Covid, dentro de casa, com todos os cuidados. Como ele pegou? Ele pegou. E aí, como é que faz? Então, isso é procedente. Correto? Então, eu acho que você, para professar sua fé, é o que eu faço. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu sou cristão. Eu acredito em Deus e acredito em Cristo. E eu professo a minha fé, boto meu joelho no chão, aqui onde eu estou agora, e falo com ele. E olha, meu amigo, ele me atende, hein? Eu sou um abençoado. Senhor, meu Pai, obrigado. Eu sou um abençoado. Eu não preciso de ninguém, nem de lugar nenhum para professar a minha fé nele. E tudo que ele já me deu nessa vida, basta ver a minha condição social. E Deus fala com você, sim. E isso foi mostrado na sua novela hoje, que eu acompanho todos os dias, Gênesis, porque sou estudioso do assunto. Quando Deus falou com Abraão, ele estava dentro de um templo? Não. Ele estava debaixo de uma árvore no descampado. Deus fala com você em qualquer lugar. Se você for merecedor. Você pensa... Se você for merecedor. Ele não precisa de um templo para olhar para você. Ele precisa do seu templo interno, que é você. O senhor concorda comigo que há pessoas que podem orar em casa, mas há pessoas que não sabem orar em casa? Hã? Alô? Sim. A pessoa pode... ficou muito baixa a ligação. Há pessoas que podem orar em casa, é verdade. Há pessoas que não têm condição de orar em casa. Há pessoas então, não tem fé. Há pessoas que sabem como praticar uma fé individual, como você, e que diz que pratica. Há pessoas que precisam ainda aprender a utilizar essa fé. O que foi que Jesus Cristo falou para Pedro? Saia do barco e ande. Quando ele afundou, disse, você é um homem de pouca fé. Mas a pessoa vai aprender a fé onde, se ela não puder ir na igreja? Onde ela vai aprender sobre a fé? A sua fé está interna. Sim, mas a gente tem que aprender. Você tem que aprender a usar a sua fé. Você não precisa de internet. O transporte público lamentavelmente está do jeito que está e as pessoas são obrigadas a ir trabalhar. Você não morre de fome, mas a sua fé, não estou dizendo que a igreja não tem que funcionar, até porque as ações sociais da igreja são enormes, mas a ação social da igreja pode funcionar e deve funcionar sim, mas não precisa estar com o culto aberto. O pastor continua a agir dentro do certo e fazer aquilo que ele tem que fazer. Mas nesse momento não vivemos em tempos normais, porque a contaminação pode se dar. A pessoa pode pegar... Mas aí, Cláudio, eu vou até interferir aqui, e a gente respeita a sua opinião. A prova disso é que você está falando aqui ao vivo para todos nós. Mas você bem citou que você tem fé, você crê, você busca. Mas as pessoas que não têm essa fé? E as pessoas que porque nós estamos na linha de frente. E as pessoas que nós atendemos aqui, que dizem assim, me ensina a orar, me ensina a rezar, eu não sei falar com Deus, eu sou o pior ser humano do mundo, eu tenho um passado nebuloso, eu tenho um passado terrível, eu não consigo, ora por mim. Não, a senhora tem que orar, a senhora. Não, ora por mim que eu acho que Deus não ouve a minha oração. Você acha que esse contato não é necessário, ainda mais em tempos difíceis, seguindo todas as orientações? Sim. Você não acha que seria importante? O contato é extremamente importante. A única coisa que eu coloco para o senhor é o seguinte, essa pessoa tem um passado nebuloso, essa pessoa tem tudo isso de um ano para cá? Não, mas às vezes coisa antiga mesmo. Mas a pessoa resolveu procurar a igreja agora, porque agora o calo apertou. Por que ela não procurou a igreja antes? Mas aí, ô Cláudio, mas aí é uma coisa que eu não posso... Como é que eu vou obrigar uma pessoa a data, a época? A gente está aberto aqui todos os dias, mas... A pessoa, tem gente que está procurando agora, tem gente que já foi convidado, tem gente que já era para ter vindo, tem gente que se afastou, mas isso é uma coisa de cada um. Então, o que eu posso dizer ao senhor é o seguinte, eu entendo, a sua argumentação é perfeita. O que eu posso dizer ao senhor é o seguinte, então essa pessoa, já que ela está há tanto tempo sem fazer isso, então
que não vivemos em tempos normais, volto a dizer, ela segura mais um pouquinho. Sabe por quê? Quer dizer, a gente tem que falar o seguinte, olha, você que é depressivo, você que está com câncer, você que é viciado, você que quer se matar, para tudo, segura tudo, porque a gente está em pandemia e agora a gente só pode ficar light em casa. Né? Ninguém escolhe o momento de vir a depressão, ninguém escolhe o momento de vir o desejo de suicídio, ninguém escolhe, não, eu só vou ter desejo de suicídio daqui 6 meses. Quer dizer, a igreja... Então, o senhor não pode atender ela individualmente, já que é um caso tão extremo? Mas nós temos atendido individualmente mesmo. Então... Quando a igreja ela funciona com 25% da sua capacidade, 75% ficaram em casa. Né? Entendeu? Eu acho que pode... Como eu disse, as ações sociais da igreja são extremamente importantes. Eu bato palma para vocês e para outras denominações quando fazem ações sociais, porque realmente há necessidade. Eu não estou contestando isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o culto nesse momento que estamos vivendo tempos anormais, no meu entendimento, ele tem que segurar um pouco. Obrigado pela sua participação, tá? Porque a gente já está na reta final do programa. Eu sei. Ok, meu amigo. Obrigado. Cláudio, obrigado, Cláudio. Obrigado pela participação, pela audiência. Obrigado, boa noite. Bom, nós vamos fazer uma oração aqui agora. Nós vamos orar por todos. Nós vamos orar, agora independente de opinião, independente de religião, a gente precisa de fé. Mas eu só tenho uma pessoa na linha, e essa última pessoa é o Fabiano. Ele entrou em contato com a nossa produção. A produção passou aqui para mim, enquanto a gente estava atendendo as matérias, eles escreveram aqui para mim no meu telefone, no meu WhatsApp, porque a opinião dele é um pouco diferente. A opinião dele é uma experiência própria, é uma experiência de vida que ele tem. Porque, pelo que me passaram, eu vou conhecê-lo agora, Fabiano de Limeira, boa noite, mas pelo que me passaram, não o conheço, né, muito prazer, mas pelo que eles me passaram aqui, que nós já tínhamos até encerrado aqui as participações, mas você tem essa experiência própria da importância de ter a igreja aberta, de ter cultos presenciais, porque você já chegou um dia pensando em se matar, alguma coisa do tipo, é isso mesmo, Fabiano? Isso, pastor. Com aí minha idade de 15 anos, né, eu comecei nos vícios, comecei com a bebida, com o cigarro, com a maconha, cocaína. Depois eu me envolvi com o tráfico. E devido a tudo isso, as portas se fecharam para mim devido aos vícios, então eu não tinha trabalho, eu não tinha uma renda, e a cada vez mais eu me afundava nos vícios. E adquiri nesse processo uma depressão profunda, né? Onde eu ficava aí dias e dias trancado dentro do quarto. E para mim, na minha mente, vozes falavam que não tinha mais solução para mim, que a única solução era tirar minha própria vida. Como é que você venceu? Então eu tentei por... Esses pensamentos de morte, como é que você venceu isso? Esses pensamentos de morte não foram fáceis. Eu até planejei e tentei o suicídio por 3 vezes. Em uma dessas vezes, eu me esbarrei no controle da TV e ligou no programa da igreja. E eu assistindo aquele programa, eu vi que os testemunhos, um programa como esse na madrugada, que tinha solução para a minha vida, porque na minha mente as vozes falavam que para mim não tinha mais solução, que a solução era tirar minha própria vida. Foi assim que você chegou na igreja? No dia seguinte, eu fui até a igreja. E aquele dia foi importante que as portas da igreja estavam abertas. Né? Como esse último senhor falou agora, que não é essencial sim. Aquele dia foi essencial, porque se as portas da igreja naquele dia não estivessem abertas, eu ia voltar para minha casa e com certeza eu ia tirar minha própria vida. Agora, por exemplo, né, a gente ouviu a opinião, respeitamos, mas foi colocação desse último senhor, que disse que a pessoa vai procurar a igreja agora, por que não procurou antes? Como se houvesse, a pessoa escolhesse, né, quando vai ter desejo de suicídio ou depressão. Você conseguiria esperar? Se você chegasse aquele dia, não tem culto, não tem atendimento, você conseguiria esperar 1 ano? Se a gente estivesse na pandemia, só quando a pandemia passar, você conseguiria? É impossível, pastor, porque 1 segundo é importante. 1 segundo salva várias vidas, milhares de vidas. Então, como tem várias portas das igrejas estando abertas, é essencial sim
E esse 1 segundo, se eu chegasse na igreja, a porta tivesse fechada, eu tiraria minha vida ali após 2, 3 segundos que eu não encontrasse ali uma ajuda. Tá bom, e eu cheguei na igreja e as portas estavam abertas. Graças a Deus. Fabiano, muito obrigado pela sua opinião, pela sua participação, pelo seu relato, e que as pessoas tomem conhecimento disso, da importância desse trabalho. Nós vamos, inclusive, orar agora. Participe com a gente da oração. Tá bom, Fabiano? Tá, pode deixar. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Eu só queria, antes da gente fazer a nossa oração, Bispo Eduardo, eu estava pensando o seguinte. No último sábado, eu tenho uma dúvida. Atenção aí, você que está me assistindo, eu tenho uma dúvida. Eu preciso que alguém me esclareça essa dúvida. Se o senhor puder esclarecer essa dúvida para mim, ou alguém puder esclarecer isso para mim. No último sábado, o ministro Cássio Nunes liberou as atividades religiosas de maneira presencial, no sábado. Na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes suspendeu. E por isso que agora, nessa quarta-feira, isso vai ser votado. Uma das coisas que foi alegado, que era irregular essa liberação das atividades religiosas, é que um único ministro tomou aquela decisão. Não foi uma decisão colegiada, não foi uma decisão democrática, foi uma decisão monocrática. Você deve ter ouvido essa palavra essa semana. Ah, ele tomou uma decisão monocrática. Porém, e aí quem puder me responder, eu vou aguardar. É comum tomar-se decisões monocráticas pelo próprio Supremo. Recentemente, e se você procurar na internet, você vai ver isso. Tinha um caso de algumas pessoas que estavam presas, dentre elas, um que estava ligado a facções, traficante, etc, etc. E um dos ministros liberou a soltura dele. Não foi uma decisão colegiada, um só liberou. Aí alguém vai dizer assim, não, mas é porque no caso da liberação das igrejas tem que ser a decisão, tem que ser feita por todos, porque é uma coisa que coloca em risco a vida da população. E soltar alguém ligado a tráfico ou coisa do tipo, não é perigoso para a população, bispo? Eu vou estudar para buscar para você essa resposta. O senhor não tem? Um homem assim, que sabe de tudo um pouco? Agora eu quero dizer o seguinte, a pandemia não dá direito de jogar a Constituição fora, tá? A Constituição garante os cultos, as liturgias, então pandemia não é motivo para rasgar a Constituição. E uma última coisa, há quem diga que a saúde física, a saúde é mais importante que a saúde da alma. E há quem diga que a saúde da alma é mais importante do que a saúde física. Ora, dá para conviver junto. Quando a igreja funciona 25%, 30%, 40%, ou até 50%, então está convivendo as duas ideias juntas. E é isso que nós queremos. Continuar fazendo o trabalho, atendendo as pessoas e, ao mesmo tempo, protegendo as pessoas da pandemia. Nós não queremos aglomerar. Nós queremos cultuar. Nós queremos o direito de cultuar, não de aglomeração. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Como um pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui na Tua presença nós lembramos agora das pessoas aflitas, desesperadas, angustiadas, pessoas que estão em casa agora dominadas pelo medo, pelo desespero, pelo pânico, e aguardam este momento de oração e recebem agora o alívio, recebem agora a libertação dos seus medos, dúvidas, temores, recebe a paz. Em o nome do Senhor Jesus, oramos por todos, mas principalmente pelos que estão sofrendo mais do que todos. Ajuda esta pessoa, dê forças,
fortalece, renova, anima, cura o que está doente, repreende esse vírus maldito que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Então, envia os teus anjos nos hospitais e aonde estiver alguém doente, com qualquer enfermidade, receba saúde no seu corpo físico, saúde física e espiritual. É isso que nós te pedimos. Abençoe as famílias, os lares, os casais. Esta pessoa que estava pensando em tirar a própria vida, ainda nesta madrugada, saiba agora que existe um Deus que pode mudar qualquer situação. Faça justiça, meu Pai. Nós vamos ao justo juiz, que é o Senhor, e pedimos justiça para o teu povo. Abençoe o copo com água e usa-o como um ponto de contato para abençoar a vida de todos que participarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Venha ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites. A presença de Deus já está aí com você, para te levantar, para te animar, para te encorajar. Eu quero lembrar a todos que nessa quarta-feira você pode procurar um dos nossos templos. Os templos da Universal estão de portas abertas. Aqui mesmo, o Templo de Salomão. Você que está aí desesperado, precisa de ajuda, quer conversar com alguém, logo cedo as igrejas já estão abertas. 7 horas da manhã as igrejas já abrem. Aqui no templo, às 8 da manhã, as portas já estão abertas. Mas, de maneira geral,